Atlético encaminhou a contratação de Cetré, destaque do futebol argentino pelo Estudiantes. O Curitiba fechou com o Keno, o Vitória acertou as bases salariais com o Marinho e o Remo trouxe a maior contratação da sua história, o Leonel Pico. Eu quero saber se essas contratações mudam o patamar desses elencos para o Campeonato Brasileiro. A gente vai avaliar agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. A gente vai falar sobre os elencos Atlético Paranaense, Remo, Curitiba e Vitória que estão anunciando contratações de peso para a temporada. Antes de mais nada, se inscreve no canal, nós estamos tendo lives todas as noites e a gente vai acompanhar todo o pós-jogo de Série A, é aqui no Torcedorismo Live, então se inscreve no canal, ativa o sininho para participar com a gente. Vamos falar sobre o Atlético Paranaense que encaminhou a contratação do Cetré, argentino, na verdade ele é colombiano, mas estava na Argentina. Um dos destaques do Estudiantes, quem viu aí Flamengo e Estudiantes na temporada do ano passado, viu a dificuldade que o Flamengo teve de marcar esse ponta colombiano aí, Cetré, numa negociação que gira em torno de 6 milhões de dólares, seria a contratação mais cara da história do Atlético Paranaense, ultrapassando a contratação de Kevin Viveiros, né? Iria para 31 milhões de reais, o Viveiros foi 27, então é um colombiano que tem muita força física. Esse é o Cetré, que se você tiver encontrando algumas semelhanças entre Cetré e o próprio Viveiros, é mera coincidência, tá, meu camarada? Jogador de 28 anos, de muita explosão física, muita velocidade. É um cara que traz muita dificuldade para quem está marcando pela ponta, para os laterais e para os pontas do time adversário. O Cetré, um cara de muita força e traz também para o Atlético Paranaense mais um jogador desses moldes, tá? Um jogador que já esteve na seleção colombiana. E, cara, essa contratação do Cetré eleva o nível do elenco do Atlético Paranaense? Sem dúvida nenhuma. E traz pra gente também a percepção de que o Atlético realmente pensa no Kevin Viveiros como um centroavante. Por que eu tô falando isso? Você pode estar se surpreendendo. Eu não considero o Kevin Viveiros um centroavante. Eu considero ele um ponta também, tá? Ele pode fazer a posição de centroavante, mas eu acho que onde o Kevin Viveiros melhor rende é na ponta, né? Trazendo aquele arranque de trás e chegando ao ataque. Só que o Cetré é um jogador muito parecido com o Viveiros, né? Então ele seria meio que um para cada lado e mais um centroavante. Dava para botar o Cetré na direita, o Viveiros na esquerda, mais um centroavante. Eu ainda acho que o Atlético Paranaense precisa de um centroavante urgentemente. Mesmo que o Viveiros jogue de camisa 9, precisa de um reserva para ele, né? Precisa, porque quando o Viveiros não joga ali, essa posição fica em maus lençóis. Mas o Cetré, com toda certeza, eleva o nível do Atlético Paranaense. O Globoesporte.com fez aqui, né, uma reportagem sobre as chegadas e saídas do Atlético Paranaense. Dá pra gente ter uma noção um pouco aí da mudança no elenco do Atlético, né? Chegou o Gilberto, uma das grandes joias da base do Palmeiras, chegou por empréstimo. Luiz Gustavo, que traz muita experiência e qualidade técnica ao meio do Atlético Paranaense. Esse que eleva nível de elenco, Luiz Gustavo. Jadson é um jogador com muita experiência em Série A, traz experiência ao elenco, né? Já conhece o Atlético Paranaense, já esteve por lá, então é um cara aí que não muda o patamar do elenco, mas traz experiência de Série A, que é importante. Alejandro Garcia, do Once Caldas, é uma boa aposta, não eleva nível de elenco ainda, é uma aposta. O Portilla, esse eleva nível de elenco, jogador de seleção colombiana, e jogou bem na seleção colombiana, inclusive. Grande jogador, deve ser titular do Atlético ao longo da temporada, ao lado do Luiz Gustavo. Então, esses dois jogadores já são dois titulares. Adicionando o Cetré nesse nível de elenco, o time do Atlético Paranaense sobe de nível. O elenco, né, também sobe de nível, mas acaba faltando um pouco de reposição para esses jogadores de nível alto que o Atlético trouxe, tá? Mas o time titular acaba ficando muito forte e muito competitivo para uma Série A. Saíram Tobias Figueiredo e Gamarra, né? O Gamarra já estava emprestado. O Fernando também saiu, o Elan Ricardo saiu, Juliano teve seu contrato encerrado, Velasco, Diogo, Allan Kardec e Teves também tiveram seus contratos encerrados. O time base que o Atlético está usando é Santos, Benavides, Teran, Arthur Dias, Mendonça, Filipinho, Jadson, Zapelli, Julimar e Viveiros. Nesse caso aqui, né, o Julimar sairia para a entrada do Cetré. Se for jogar no mesmo esquema, seria isso aí que aconteceria. Então teria ali, ao invés do Filipinho, teria Luiz Gustavo, Portilla, Zapelli,
Cetré e Viveiros. Então o time seria Santos Benavides, Teran, Arthur Dias, Mendonça, aí Luiz Gustavo, o Portija, o Zapelli, o Cetré e o Viveiros, tá? É um time muito forte, eleva o nível do Atlético Paranaense com toda certeza. Você, torcedor rubro-negro, comenta aqui embaixo se você gosta dessa contratação. No Vitória, meu camarada, Marinho, que foi assistir o Bavi no meio da torcida rubro-negra lá do Vitória, né? Do Leão Baiano, estava lá no meio da torcida e já encaminhou o seu contrato com o Vitória, retornando ao Vitória. Ele que tem uma bela trajetória no Vitória, né? Fez um bom ano no Vitória. Ele vai reforçar o Vitória nessa temporada e sem dúvida nenhuma, o Marinho não é mais aquele. É sim, cara, o Marinho eleva o nível do elenco do Vitória com toda certeza, né? Chegou a um acordo verbal com o clube para assinatura de contrato, falta só assinatura por 1 ano de contrato. O Marinho que estava sem clube desde que deixou o Fortaleza, e essa assinatura deve ser feita aí em breve. E cara, essa proposta chegou, o Marinho aceitou, ele já estava muito próximo, já estava cavando, né? Já estava assistindo o Bavi na torcida. O Jair Ventura falou sobre ele, né? Jogador extremamente identificado, teve uma passagem muito boa, a gente jogou contra em 2016, respeito total pela história dele, mas não me sinto à vontade para falar sobre contratações. O grupo está cheio hoje, se eu ficar falando de atletas que não têm contrato, os meus meninos ficam com ciúmes. Mas enfim, ele deu ali um migué, mas o Marinho vai reforçar o Vitória, tá? O Vitória que nesta temporada, né, fez algumas contratações que acabaram não elevando muito o elenco, exceto o Richelli, zagueiro que veio de Portugal. Muito bom zagueiro, tá? Esse aqui eleva o nível do time do Vitória. O Emmanuel Martinez, que fez uma excelente temporada, né, em 2022, se eu não me engano, pelo América. Foi bem no Fortaleza em 23, 24, começou a perder um pouco de espaço por lá no Lion. Em 25 quase não jogou, mas é um jogador muito bom tecnicamente. Eleva o nível do elenco do Vitória também. O Marinho com toda certeza. O Luan Cândido é um cara com bastante experiência em Série A também. São as principais contratações do Vitória, mas estava faltando essa cereja do bolo. O Marinho é um cara que não chega e que a gente vai ver o Marinho decolar e destruir. Não é certo que isso vai acontecer, mas pode acontecer. O que o Marinho traz é mais ou menos o que o Pikachu traz no Remo também. Um cara para se centralizar as expectativas, um cara com responsabilidade ali para carregar um time, um cara que vai ser o principal jogador do time, né? Então, o cara que vai ter a moral, que vai dar tranquilidade pro elenco nessa temporada, ele tem que ser esse cara em que, quando o jogo tá apertado, dá a bola no Marinho, que ele resolve. Então, o Marinho é um cara que sim eleva o nível do time do Vitória, que estava com contratações um pouco abaixo aí do nível que se espera para uma Série A, né? O Vitória trouxe jogadores muito competentes, mas nenhum do nível do Marinho, né? Então, o Marinho chega para elevar o nível do Vitória. Torcedor do Vitória com certeza tá animado. Se você tá animado, comenta aqui embaixo, porque o Vitória já estreia contra o Remo, tá? Nessa primeira rodada da Série A, e a gente vai falar sobre Remo nesse vídeo também, porque agora vamos falar de Curitiba, cara. O Curitiba trouxe o Keno. Keno eleva o nível do Curitiba? Cara, olha só, o Curitiba já tá ali com um acerto, já desembarcou lá no aeroporto. Ele vai ser jogador, já falou como jogador do Coxa, né? Estou feliz pela proposta que recebi, espero que seja um ano maravilhoso. Vi alguns jogos do Coxa e percebi que é um grupo guerreiro que luta e batalha. Chego para agregar e estou bastante feliz. E o Thiago Santos ligava pro Keno todos os dias. La Vega também é conhecido do Keno porque eles treinaram juntos no Fluminense. Eles têm uma relação, né, Thiago Santos e Keno, há mais de 10 anos, é um cara que ele tem como irmão, e ele espera que todos possam conquistar os objetivos nessa temporada. Cara, o Keno, ele já tá chegando na parte baixa da sua carreira. Porém, puxa pela sua memória aí. Você torcedor coxa branca e você torcedor de outro clube. O Keno, de 2016 para cá, ele é um dos principais atacantes do futebol brasileiro, meu camarada, tá? Ele, sem dúvida, tá no top 5 ali dos principais atacantes de lado do futebol brasileiro. Tô falando que ele está entre os melhores, ele tá entre os principais. 2016 fez um campeonato muito bom no Santa Cruz, aquele Santa Cruz que foi rebaixado, mas tinha o Grafite, tinha o Keno se destacou, inclusive conseguiu um contrato com o Palmeiras. No Palmeiras ele foi muito bem também, foi multicampeão pelo Palmeiras, chegou no Galo, foi multicampeão no Galo, inclusive fazendo gols do título brasileiro contra o Bahia na Fonte Nova, né?
saindo do banco. O Keno, em 2023 no Fluminense, foi absurdamente importante, deu mais de 10 assistências naquela temporada, incluindo as 2 assistências na final do título da Libertadores do Fluminense. Então o Keno, essa trajetória de 16 até 23, o cara era um atacante assim muito decisivo no futebol brasileiro. Em 24 ele já começou a cair um pouco de produção, mas ainda fez bons números no que ele faz de melhor, que são as assistências, tá? O Keno é um cara que dá muitas assistências. Em 25 aí ele já caiu bastante de produção, perdeu bastante espaço no Fluminense, mas faltou também minutagem para o Keno. Eu ainda tenho esperanças que o Keno vá agregar bastante nesse time do Curitiba, ganhando mais minutos, sendo titular do elenco, né? Ele tem capacidade para ser titular, para ser o cara do ataque pelos lados, né? Obviamente, do Curitiba. Ainda tá faltando um centroavante, tá? Se Tiquinho Soares vier, a gente refaz esse vídeo, porque aí sim o elenco do Curitiba vai ter realmente mudado de patamar. Mas o Keno agrega muito, tá, pro elenco do Curitiba, até porque quando a gente pula aqui para ver as contratações do Coxa para essa temporada aqui, meu camarada, olha só, chegaram Tinga, esse eleva nível de elenco, Thiago Santos, que é um bom zagueiro também, vindo do próprio Fluminense, Fernando Sobral e William Oliveira, os caras que são mais ali guerreiros, né, as formiguinhas do meio de campo, os caras que trabalham muito e têm já experiência em Série A, mas não eleva nível de elenco. Gustavo e Lavega, apostas, né, foram apostas. E o Breno Lopes eleva muito o nível do elenco do Curitiba, o Keno eleva muito também e o Pedro Rocha eleva um pouco. Então hoje nós teríamos ali Breno Lopes de um lado, Keno do outro e Pedro Rocha de centroavante. Esse é o ataque provável para a estreia do Curitiba, que, cara, rescindiu com alguns jogadores, né? Vários jogadores. Reformulou o elenco vindo da Série B, né? Alex Silva, Zeca, Guilherme Aquino, Matias Fraque, Giovani, Felipe Machado, Carlos De Pena, Cleison, Dela Torre, Everaldo, Gustavo Coutinho, Yuri Castilho, Nicolas Careca e Juan Cis, todos saíram. Time base hoje do Coxa: Pedro Morisco, Tinga, Maicon, Coser ou Jaci. O Jaci vai ganhar essa titularidade do Coser, e Bruno Melo. William Oliveira, Sebas Gomes, Josué, Lucas Ronier, Lavega e Pedro Rocha. No caso aqui, né, é bem possível que o Keno pegue a vaga do Lavega e que o Breno Lopes pegue a vaga do Ronier. Mas o Ronier, cara, tem sido um dos principais jogadores do Coxa, então vai ter essa briga boa ali entre Keno, Breno Lopes e Lucas Ronier, tá? Mas o Lavega eu acho que vai sobrar nessa aí, vai acabar indo pro banco de reservas como uma alternativa. Mas agora, cara, meu irmão, o Seabra tem muita opção no ataque, tá faltando só o centroavante. Mas sim, o Keno eleva um pouco, muda de patamar um pouquinho o nível do elenco do Coxa. E para falar de Remo, né, que anunciou também a contratação mais cara da sua história, né? O Leonel Pico vai usar aqui a camisa 14, já foi apresentado ali no Mangueirão. Tá ele aqui com a camisa do Remo na mão, a camisa 14. O argentino que foi destaque no Platense na temporada do ano passado, o Platense que conquistou coisas importantes, e é um volante de muita técnica e muita marcação. Então o Leonel Pico, cara, chega com muita expectativa no Baianão. Então o Leonel Pico deve ser aí uma contratação que sim eleva o nível do clube do Remo para essa temporada, né? Os contratados do Remo: Aleph Manga, não entendi essa contratação, sinceramente, é uma aposta braba. O Carlinhos também é uma aposta, tá? O Carlinhos vindo aí do Flamengo, tava no Vitória. O Zé Ricardo, cara, o Zé Ricardo é uma aposta, mas ele já fez excelentes jogos, já tá dono da posição, tá? Zé Ricardo tá jogando muita bola já. João Lucas, uma boa contratação também. Pikachu, esse elevou consideravelmente o nível do elenco do Remo. Um cara que já meteu 2 gols, inclusive, em 2 jogos. Pikachu, muita experiência, já vestiu a camisa ali, já tá... Meu irmão, parece que nunca saiu do Remo, né? Parece que sempre esteve no Remo, na verdade. Essa é a primeira passagem dele pelo Remo, mas parece que sempre esteve por lá. Patrick de Paula também eleva o nível do clube do Remo, um cara de muita técnica, chute de fora da área, experiência em Série A. Léo Andrade, contratação ali, assim como o Thalisson, para compor elenco. O Marlon eleva um pouquinho o nível do elenco do Remo. O Patrick eleva consideravelmente, né? Patrick, ex-Inter, Santos, Atlético, eleva bastante. Rafael Monte, uma aposta, mas um cara que estava voando no Campeonato Equatoriano. Então só não falo que eleva o nível, porque o nível do Campeonato Equatoriano é muito diferente da Série A. Ele precisa demonstrar na Série A, mas é um cara que pode dar certo. Zé Wellison muda patamar. E o Leonel Pico, com toda certeza, deve ser titular ao longo da temporada, eleva e muito o nível do Remo.
hoje o Remo tá jogando, né? O time base do Remo ali é o Rangel, né? Aí tem o Marcelinho para jogar, mas tem o João Lucas também na direita. Acredito que o Marcelinho vai começar como titular. Aí tem o Marlon para ser o zagueiro junto com o Kaique do outro lado. Temos também o Jorge na lateral esquerda para fazer essa lateral esquerda, ou o Sávio, Jorge, ex-Palmeiras, ex-Flamengo. Tem o Cantígio no meio de campo, tem o Patrick de Paula, tem o Leonel Pico agora, tem o Zé Ricardo, tem boas opções no meio de campo. Tem o Marrone no banco de reservas, tem Iago Pikachu, tem Aleph Manga, tem bons jogadores chegando, tem o Eduardo Melo que tá metendo gol também de centroavante nessa temporada, tem o Freitas, tem o Dodô, tem o Panagiotti. Então assim, o Remo tem um elenco que tem condições de competir na Série A, montou um elenco que pode conquistar vaga em Sul-Americana, mas a pergunta é, Leonel Pico eleva o nível do elenco? Eleva. Um cara de nível alto do futebol argentino que chega no Remo. Cara, comenta aqui embaixo qual desses 4 times você acha que vai ser o melhor da Série A 2026. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.